Você já teve vontade de criar um jogo, mas por conta da complexidade envolvida, da necessidade de programação e desenvolvimento de arte, você não deu prosseguimento nesse projeto? Então fica comigo aqui hoje, que nesse vídeo a gente vai criar um jogo do zero, sem nenhuma linha de código. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou desenvolvedor e pesquisador. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aí para poder fortalecer o canal. Bom pessoal, então nesse vídeo aqui eu trouxe o desafio de construir junto com vocês um jogo sem utilizar nenhuma linha de programação. E a gente não vai construir um GTA, a gente não vai construir um God of War, a gente vai construir um jogo muito mais interessante, né? A gente vai construir aqui o jogo Bricks. Tá? Que é um jogo que realmente prende a nossa atenção, né? Tem uma mecânica ali realmente viciante. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai construir um jogo Bricks sem utilizar nenhuma linha de programação. Bom, pessoal, deixando a brincadeira de lado, o processo de desenvolvimento de jogos normalmente é um processo que envolve centenas de pessoas, né, de diferentes áreas do conhecimento. Claro, isso tudo dependendo aí do escopo do projeto. Mas o objetivo desse vídeo aqui é justamente demonstrar para vocês que programação ela pode ser aprendida de forma lúdica, de forma prazerosa. Então, o desafio realmente, né, é construir um jogo, tá, sem usar uma linha de programação, mas ao mesmo tempo você aprender a lógica de programação e poder aplicar esse conhecimento em outras áreas. Então eu escolhi trazer, né, um tutorial, uma demonstração da ferramenta Thinker, que é uma das ferramentas, inclusive, que eu discuti no vídeo onde eu apresentei sobre como aprender programação, né, e dar os primeiros passos aí nesse aprendizado. Então vamos lá, vamos conhecer a ferramenta e ao mesmo tempo construir aí um projeto interessante que é o jogo Bricks. Bom pessoal, então esse daqui é o projeto que nós vamos criar nesse vídeo. É um clone do jogo Bricks. Então aqui eu estou na página principal do Thinker, onde você tem a parte de inscrição e a parte de login. Então, se você não tiver uma conta ainda, você vem aqui e se inscreve. Se não me engano, a versão gratuita dele permite que você crie até 20 projetos. Então, eu acho que realmente é uma quantidade boa de projetos para vocês poderem desenvolver e conhecer um pouco mais da ferramenta. E, como eu comentei também, professores eles têm uma certa vantagem aqui na inscrição, porque eles podem formar grupos de estudo e etc. E, inclusive, compartilhar esses projetos com os alunos. Então, é uma iniciativa bem interessante. Como eu já tenho conta, eu vou me logar aqui diretamente. E eu estou cadastrado como professor. Então, como eu comentei, eu tenho direito a alguns benefícios. Bom, então aqui eu tenho a página principal da ferramenta. Então repare que aqui eu tenho eu tenho a minha aba de projetos, tenho a minha aba de turmas, né, onde eu posso formar turmas para poder justamente colocar algumas atividades. Então é uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com ensino na área de programação e bem valiosa por conta aí dessa possibilidade que a ferramenta fornece. Então, a partir do momento que você entrar aqui na sua área de trabalho, você vai clicar aqui em Create Project. E aí, uma coisa bem interessante, né? Reparem que ele tem suporte para diferentes linguagens de programação. Python, JavaScript, HTML, Java, né? Então, é uma ferramenta muito versátil para quem realmente quer começar a programar jogos, né? E entender um pouco mais da programação. Mas, para
quem está começando agora, que está aprendendo programação de fato, eu aconselho trabalhar com com esse estilo aqui de block coding, tá? Então, block coding você vai formando, né, as ações ali no projeto, né, e as iterações através de blocos, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, eu vou selecionar aqui block coding, e aí eu vou criar um projeto aqui do zero, tá? Para essa proposta aqui desse vídeo. Então, eu clico aqui no Blank Project, ele está configurando, né, na verdade, o nosso projeto, e aqui toda vez que você começa, ele te dá um esqueleto de um projeto pronto, tá? Mas aqui a gente vai começar do zero. Então, eu vou apagar isso daqui tudo. Depois eu mostro, a gente vai comentando um pouco sobre essas operações. Vou apagar isso daqui também, tá? Então, a gente de fato vai começar um projeto do zero, né? Bom, então toda vez que você começa um projeto, repare que aqui eu tenho o meu stage, né? O stage seria a tela que a gente tem, tá? Além disso, uma coisa muito importante é que no nosso projeto, né, na verdade o Thinker, ele trabalha com a posição 00 no centro da tela. Então, eu colocando aqui o ponteiro do mouse no centro, né, repare que ele vai chegando próximo do zero no X e próximo do zero aqui no Y também, tá? Significando que o meu ponto de ancoragem é no centro da tela. Diferente de algumas outras plataformas, né, onde o 00 ele começa no canto superior esquerdo. Bom, então dito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar o nosso background. Então o nosso background ele vai ser, né, realmente a tela de fundo do nosso jogo. Então eu vou vir aqui e clicar nesse botão aqui de Settings. E aí reparem que eu tenho uma opção de Add Background. Então eu seleciono ela. O Thinker ele já vem com alguns assets, né, algumas imagens já prontas para você utilizar nos seus projetos, né? Então isso também é uma coisa bem bacana, porque acaba não bloqueando o desenvolvedor, né, a pessoa que quer trabalhar com programação. Então eu vou selecionar aqui Game, tá? Tem vários outros estilos aqui, né, de assets, de imagens. Eu vou selecionar Game, e aí para o nosso projeto eu vou ver se eu acho aqui um que combine melhor, né? Então a gente vai usar esse Blue Grid aqui. Vou selecionar ele. Ok. Posso fechar e vocês reparem que eu já tenho aqui a minha tela de fundo do jogo, tá? Eu posso aumentar aqui a tela de jogo clicando nesse ícone, tá, de expansão, e aqui eu posso dar o play, né? E como a gente não tem nada acontecendo aqui no jogo, só a tela de fundo, então é só isso mesmo que vai aparecer. Posso parar, vou voltar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o nosso pad, né, que é aquela barrinha que a gente controla. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse botão de Add Actor, e aí eu vou selecionar que tipo de ator, né? Eu vou selecionar aqui, repare que eu posso desenhar, mas eu vou usar aqui um Media, eu vou utilizar um que já está pronto, tá? Vou selecionar aqui Media Library. E aí vamos tentar usar, vamos ver se a gente acha aqui algum pad, né? Eu vou selecionar aqui essa aba aqui, Game, novamente. E antes de eu selecionar, repare que ele já vem também com diferentes assets, né? Diferentes imagens para a gente poder utilizar no nosso projeto. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção nessa ferramenta, porque acaba que você não fica limitado aos assets que você tem. Você tem essas imagens disponibilizadas aqui na própria ferramenta. Bom, e aí eu vou selecionar aqui o Game, vamos ver se eu acho aqui uma imagem interessante. Eu vou selecionar essa daqui, ó, Button Blue. Então seleciono ela. Reparem que eu já tenho a imagem posicionada aqui. Se eu der o play aqui, o ator, né, esse pad, ele já está posicionado no jogo. E aí o que a gente vai fazer, vamos tentar colocar ele numa posição mais abaixo, né, que é aqui que a gente controla.
Então vou deixar ele mais ou menos por aqui. E aí, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Vou deixar ele mais ou menos por aqui, tá? Aqui nessa linhazinha aqui de baixo, nessa última linha. E outra coisa que eu vou fazer é renomear, né, esse ator. Antes de renomear, esse painel aqui, ele mostra todos os objetos que existem na nossa cena, tá? Então aqui eu tenho o stage e aqui eu tenho esse button blue, né, que a gente vai renomear aqui agora para pedal. Então esse daqui é o nome do nosso ator aqui no jogo, tá? No projeto. E cada vez que eu for adicionando novos atores, eles vão aparecendo aqui, eu consigo configurar diferentes propriedades também. A gente vai fazer isso posteriormente para um elemento que nós iremos adicionar aqui. Então, essa aba aqui ela permite você configurar e adicionar novos objetos na sua cena. Agora o que a gente vai fazer é movimentar esse objeto, esse ator. Então, como é que a gente vai movimentar ele? A gente vai mexer o mouse e ele vai movimentar junto com a nossa posição do mouse. Somente no eixo X, né? Somente no eixo horizontal. O eixo vertical ele permanece fixo aqui no valor que a gente colocar. Então, como é que a gente adiciona programação aqui? Né? Como é que a gente configura o comportamento dos elementos do nosso jogo? Cada ator, né, reparem quando eu seleciono, ele altera aqui, ele coloca essa marquinha aqui azul informando que ele está, né, qual ator que está selecionado. Além disso, você pode ver aqui, né, nessa parte superior aqui da nossa tela, que ele tem o nome do ator selecionado. Então, se eu selecionar aqui o stage, ele marca aqui o stage. Se eu selecionar o pedal, ele marca aqui o pedal. Essa área aqui é a área que a gente vai programar o nosso projeto, né? Na verdade, o comportamento do ator. E aí, todas as iterações e os comportamentos que nós queremos que o ator ele execute, a gente vai implementar aqui. Aqui desse lado, a gente tem os blocos de programação, né? Então, a gente tem o bloco de controle. Então, a gente repare que tem o if, a gente tem o bloco de operador, né? Soma, por exemplo, divisão. E a gente também tem os eventos, né? O que acontece, o que eu faço quando determinada coisa acontecer. Então, a gente vai adicionar comportamentos para esses atores através desses blocos aqui de programação, tá? E isso é muito interessante porque a gente não programa uma linha de código, né? Como é o título aí desse vídeo. A gente criar um jogo sem de fato programar uma linha de código. Bom, então vamos lá, vamos programar aqui, né, a movimentação do nosso pedal. Eu vou buscar aqui um bloco, eu tenho aqui em evento, eu vou buscar um bloco com o start. Então, no start, né, um evento que acontece toda vez que o jogo inicia. E aí, no start, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um loop aqui de execução, né? Ou seja, eu vou executar determinada coisa um número indeterminado de vezes. Então, eu venho aqui nessa aba aqui de controle e eu vou procurar aqui, ó, forever. Então, repare que eu tenho um bloco aqui chamado forever, que ele, basicamente, ele vai executar indefinidamente. E se eu deixar o mouse aqui, se eu clicar em cima dele e deixar o mouse, ele mostra pra gente o que esse bloco faz. Então, repare ali, forever block repeats the script inside over and over, né? Significando que esse bloco aqui, né, o forever, ele vai repetir a instrução que tiver dentro dele indefinidamente. Então, agora, eu pego esse bloco aqui e arrasto para cá. Reparem que ele tem aqui, olha, uma forma de você encaixar, né? Ele encaixa certinho. Então, eu posso chegar e conectar esse bloco com esse onStart. Né? Então, para alguns blocos que não tem encaixe, significa que você não pode, né, combinar. Por quê? Porque significa que, sintaticamente, essa instrução ela não pode ser... Você não pode ter, né, essa sequência de instrução, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? O que o forever vai fazer? Ele vai movimentar, né, o pedal sempre que a gente movimentar o mouse. Então vamos buscar um bloco aqui. Eu tenho aqui uma aba motion, tá? Então motion,
E aí eu tenho um bloco aqui de movimento, olha, uma aba, uma subaba, né, um subgrupo aqui de movimento. E tenho aqui, ó, Go to X e Y, que é exatamente o que a gente quer. Vamos lá, então eu vou pegar aqui, ó, vou arrastar esse bloco para dentro do forever. Uma coisa importante, repare que o forever, ele é um bloco, né, que tem, ele tem um conector em cima, mas embaixo não tem nada. Então você não pode executar nada depois do forever. E faz sentido, né? Por quê? Porque o forever vai ficar executando para sempre, é um loop que fica executando para sempre. Então não faz sentido eu colocar nada aqui debaixo dele, por isso que, né, ele não tem nenhuma forma de conexão com instruções, né, subsequentes. Bom, aí eu tenho aqui o go to x, né, e o y. Go to x algum valor e go to y algum valor. A gente não vai mudar o nosso y. Então, qual é o nosso y aqui do objeto? Vamos dar uma olhada. Eu vou colocar o y do objeto no menos 330. Então, tá lá. Então, meu y ele vai ser fixo, né, menos 330. Então, eu clico aqui onde está esse valor zero, digito menos 330 e ok. Então, ele vai ficar sempre posicionado no menos 330. Agora, o x ele vai se movimentar conforme a gente movimente aqui o mouse na tela. Então, eu preciso identificar qual é a posição do mouse, né, a posição x do mouse. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa aba Sensing. A aba Sense, basicamente, ela tem algumas... a gente pode dizer que ela coleta informações, né, de dispositivos, por exemplo. Tá? Então, aqui, eu vou procurar... Ó, eu tenho aqui o mouse X. Então, vamos ver o que ele fala. Esse bloco mouse X retorna o ponteiro do mouse na posição da coordenada X. Então, é justamente o que a gente quer, né? Bom, eu vou pegar aqui esse bloco e vou jogar ele direto para cá, olha. Para onde, né, eu tinha ali o valor zero. Então, agora eu estou sempre pegando a posição X do mouse e atualizando esse meu pedal aqui. Vamos testar, né? Eu vou maximizar aqui a tela e vamos testar para ver se vai funcionar. Então, olha lá. Toda vez que eu movimento o mouse, o meu pedal está se movimentando de acordo. Então, vou parar aqui. Vou retornar. E antes da gente continuar, eu vou salvar esse projeto, tá? Vou clicar aqui nesse botão Save, olha. Vou dar o nome para ele. Bricks Game. E vou clicar no botão Salvar. Então, ele está salvando o nosso projeto. Então, o que a gente faz agora? A gente vai criar um novo ator, que vai ser uma bolinha. Vou clicar aqui, ó, no Add Actor e novamente selecionar um objeto lá do Media Library. Mas se a gente acha aqui algum objeto que pode ser a nossa bolinha, ó, poderia ser esse checker aqui, mas tem um melhor. Vou pegar esse daqui, ó, Circle Gray. Então, vou selecionar. Ó, a nossa bolinha, ela já está aparecendo aqui no nosso cenário, né? Posição sempre centralizado, só lembrando que o centro da tela são as coordenadas x, y, 0, 0. E agora, vamos renomear, né, esse objeto para ball. Beleza, então, reparem que o bloco, né, o bloco de código para essa entidade, para esse ator, está vazio. Significa que não tem nenhum comportamento aqui programado, que é o que a gente vai fazer agora. E aí reparem que tem uma física, né, meio que uma física aqui nessa bolinha, porque ela vai quicar e vai voltar, vai ficar quicando, vai ficar batendo aí nas laterais da tela. E além disso, ela vai interagir com os blocos que a gente vai criar aqui depois. Então tem uma interação aqui, né? Ela vai quicar, ela vai colidir, vai quicar, e aí vai ficar fazendo esse comportamento. Então é um comportamento de física que a gente precisa implementar. Só que aqui a gente não tem nada de física, né? Aqui nessas abas. Aí que você se engana, porque o Thinker ele tem esse bloco de física. Como é que eu trabalho com física?
eu clico aqui nesse botão de More, tá? E aí eu seleciono alguns pacotes que eu quero trabalhar, né? Alguns pacotes adicionais. Então repare que eu tenho um pacote de realidade aumentada, né? Sintetizador de som, e aqui eu tenho física. Por padrão ele não vem com a física habilitada, tá? Com um pacote de física habilitada. Eu vou clicar aqui em cima e aí eu habilitei o pacote de física, né? Repare que ele ficou até coloridinho aqui. Então posso fechar e agora eu tenho aqui, olha, uma aba de física. Bom, então vamos lá implementar, né, esse comportamento aqui dessa bolinha. Eu vou vir aqui no evento e vou clicar no On Start, tá? Só que antes disso, a gente precisa inicializar a nossa física. E a inicialização da física, ela só ocorre uma vez, né, durante o jogo, durante a execução do jogo. Então, como ela só ocorre uma vez, eu vou colocar aqui ela no stage, tá? Já que o stage, né, a gente pode compreender que seria o nosso projeto, o nosso jogo, né? O stage a gente pode pensar que seria cada fase do jogo, tá? Então, eu vou colocar aqui no stage, seleciono aqui o stage, pego aqui o bloco On Start, né, o bloco do evento On Start. Agora eu venho aqui na física, e aí vocês reparem que eu tenho aqui, olha, um Start Physics, né? Eu só posso, se vocês repararem, eu só posso trabalhar com física depois que ela realmente foi inicializada. Então eu venho aqui, ó, seleciono, pego esse bloco de Start Physics, coloco aqui. Então a física, né, já está inicializada quando eu começar o projeto, tá? Então eu vou voltar aqui para a bolinha, selecionando aqui o Ball. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Né? Inicialmente, a gente vai começar setando algumas propriedades dessa bolinha, propriedades físicas, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, repare que eu tenho um bloco aqui, Set Active. Então, Set Active, ele basicamente informa para o meu sistema de física, né, para a minha simulação de física, que esse ator, ele sofre interação, né, ele na verdade vai ser simulado fisicamente, tá, pela biblioteca. Então eu venho aqui, jogo esse Set Active para cá e aí coloco como True. Então ele vai ser considerado na simulação da física. Além disso, repare que eu tenho uma outra instrução aqui chamada Set Static. Eu vou jogar lá para cá, né? E basicamente o que o Set Static faz? O Set Static ele informa que aquele objeto ele colide, né? Ele pode ser um colisor, mas ele não se transforma, ele não se movimenta, é como se fosse uma parede. Então a nossa bolinha, ela não é estática, né? Ela se movimenta. Então eu vou colocar aqui como True. Outra coisa que eu vou fazer aqui, a gente precisa também configurar o nosso pedal, né? Então o pedal ele vai ser um colisor. Quando a bolinha interagir aqui com esse objeto, ela vai sofrer ela vai ter que executar algum comportamento. Então a gente precisa configurar o nosso pedal também para que ele consiga de fato ser um colisor para a bolinha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar aqui, olha, o método SetActive, então jogo para cá, então aqui eu coloco como True. Só que o Set Static aqui ele vai ser verdadeiro. Por quê? Porque o pedal ele não se movimenta, tá? Quando existe alguma colisão. Bom, outra coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou vir aqui no Ball novamente e vou selecionar esse bloco aqui, ó, Set Gravity. Então eu vou jogar ele para cá. O que esse bloco faz? Ele seta a gravidade inicial para 0, ele vai incrementando de 10 em 10 a cada frame. Eu não quero isso, eu vou fazer o controle dessa bolinha diretamente. Então eu vou colocar aqui, ó, Set Gravity to 0 e aqui eu coloco 0 também, ou seja, ele não vai incrementar essa gravidade durante a simulação.
Na verdade, a gente vai até fazer melhor. A gente vai tirar esse set gravity aqui, daqui, e vamos colocar no stage. Né? Por quê? Eu colocando no stage, eu garanto que nenhum outro objeto ele vai sofrer essa força da gravidade. Então fica mais fácil, né? Ao invés de eu colocar somente aqui na bola. Então vamos colocar aqui o set gravity to 0 e incremento de 0. Então tá, vamos voltar aqui para a nossa bolinha. Bom, o que eu vou fazer? Se eu executar essa simulação aqui nesse momento, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não tenho gravidade e porque eu não estou movimentando esse objeto. Então vamos colocar aqui uma movimentação inicial para ele. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, vamos adicionar um impulso nesse objeto, que seria uma força inicial para começar a movimentar esse objeto aqui. Então aqui eu tenho Apply Impulse, né? E aí ele informa para a gente qual o impulso inicial e qual o ângulo desse impulso. Por quê? Porque eu posso implementar, essa força, toda força tem uma direção. O degree, o raio, ele é importante para poder direcionar essa força. Então pego e jogo ele para cá. E aí eu vou adicionar uma força inicial de 20. Bom, então agora eu vou informar qual é a direção dessa força. Eu quero uma força que ela seja aleatória. Né? Na verdade, uma força não, uma direção que seja aleatória. E aleatória dentro de uma faixa. Eu quero que essa faixa ela seja um cone. Então essa força ela vai ser aplicada com um ângulo, né? Com uma direção de força dentro dessa faixa aqui que eu vou especificar. Bom, então vamos buscar aqui uma instrução que calcula o número aleatório para a gente. Deixa eu achar aqui, está aqui no bloco Operator. Reparem que aqui eu tenho um pick random, que é uma instrução que vai pegar um número aleatório para a gente. Então eu pego aqui, olha, esse bloco e jogo ele para cá, para o degree. E aí esse random ele vai ser de que valor? Né? Eu vou colocar aqui para a gente começar, sei lá, 135 até 235. Então eu estou pegando um cone, tá? Um cone aí de ângulo para poder direcionar essa força inicial. Vamos testar aqui para ver como é que está funcionando. Vamos lá. Bom, tem só um erro aqui, né? A gente colocou a bolinha como set static igual a true. Aqui na verdade é false, porque a bolinha não é estática, né? Ou seja, ela vai se movimentar conforme a simulação de física, ela não vai ficar parada. Então vamos testar aqui, vou dar o play, aí vocês vão ver ó, que a bolinha está se movimentando. Vou aumentar aqui um pouco, vou dar o play e olha lá, a bolinha está se movimentando. Só que o que está acontecendo aqui? Toda vez que ela colide, ela está perdendo força, está perdendo velocidade. Por que isso acontece? Por conta da fricção. Toda vez que um corpo ele colide com outro na física, ele perde um pouco de energia, ele perde um pouco de movimento. Né? Só que a gente não quer isso, a gente não quer trabalhar dessa forma. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que setar a nossa fricção para zero dessa bolinha. Então eu vou pegar aqui uma instrução, para zero não, para 1 na verdade, né? Ela vai ter restituição completa, ela não vai ter perda. Então olha só, eu tenho aqui um set, vou procurar aqui, set restitution, tá? Aqui está como 0.2, né? Então eu vou pegar e vou arrastar para cá, e aí eu vou colocar para 1 aqui essa restituição. Então vocês vão ver que agora quando eu executar, isso daqui são valores entre 0 e 1, tá? E aí quando eu executar novamente, vocês reparem que a bolinha, olha, ela vai quicar normalmente, né, sem perder a sua força. Então, tudo funcionando normalmente. Né? E aí se vocês repararem, vou parar aqui, ela sempre vai começar numa direção dentro desse cone aqui. Né? A força aplicada nela sempre vai ser direcionada para algum ângulo dentro desse cone aqui que a gente definiu. Então, vamos dar outro play aqui. Ela começou aqui para baixo, aqui ela começou agora numa direção
né, um pouco mais inclinado, justamente por conta daquele número aleatório que nós colocamos. Uma coisa que a gente pode reparar, que toda vez que eu dou play, eu não consigo nem chegar, né, para começar a jogar. A bolinha ela já começa a rodar assim que eu clico aqui no play. Normalmente, para esse tipo de jogo, a gente tem um delay para o jogo começar. Vamos adicionar esse delay aqui então. Então a gente vem aqui na aba de controle e aí vamos procurar uma instrução de delay aqui. Ó. A gente tem aqui o wait. Então eu vou pegar esse wait aqui e vou colocar ele entre o set restitution e o apply impulse. E aí a gente vai esperar, vamos deixar um segundo mesmo para a bolinha poder começar a se movimentar. Vamos ver agora se vai dar tempo da gente dar o play e voltar. Olha lá, a bolinha ela demorou agora um pouquinho para poder de fato começar a funcionar, né? a se movimentar. Para fazer os blocos, eu vou fazer de uma outra forma para poder demonstrar aqui para vocês a capacidade que essa ferramenta tem, né? As funcionalidades que essa ferramenta tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Add Actor, e aí vou selecionar agora a opção Drawing Tool, né? Que é uma outra possibilidade de você criar aqui os seus objetos. Bom, então reparem que aqui a gente tem, né, o nosso canvas para poder desenhar o nosso ator. Eu vou selecionar aqui uma cor para poder começar, vou começar com vermelho mesmo, já está selecionado. E aí eu vou vir aqui na opção Pencil. Vou deixar aqui como 20 mesmo, tá legal. Aqui o Brush também está legal, a gente não vai desenhar uma coisa muito rebuscada, né? A gente vai, na verdade, usar aqui uma geometria. Então, eu vou selecionar aqui, olha, essa opçãozinha aqui, onde tem o traço, e vou pegar aqui esse objeto, né? Esse objeto aqui retângulo. Agora, eu vou desenhar ele bem aqui no centro da tela, tá? Novamente, isso daqui é a posição 0, 0 do nosso objeto, vai ser o ponto de ancoragem. E aí eu vou desenhar esse objeto mais ou menos por aqui, olha, com essa altura e essa largura. Então selecionei, esse daqui vai ser o bloco que eu preciso destruir. Aí uma coisa muito interessante que a Think ela implementa é que o seu mesmo ator ele pode ter diferentes roupagens. Então imagina que você tem um personagem e o personagem ele tem uma roupa X, tem uma roupa Y, tem uma roupa Z. Como é que você faz isso? Você, no caso, colocaria o seu personagem aqui, né? O corpo do seu personagem aqui, e aí você adicionaria as roupas dele, né? As vestimentas dele. Então, esse Add Custom justamente é para fazer isso, para você poder adicionar complementos para o seu ator. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou selecionar aqui o Add Custom, só que eu vou pedir para clonar. Olha lá, selecionei aqui esse botão de clonagem, selecionei mais um e mais um. Vou deixar pelo menos 5, né? Acho que 5 tá bom. Então, esse daqui é vermelho, esse daqui vai ser, sei lá, verde, aí eu pinto de verde aqui. Esse daqui vai ser, pegar uma cor aqui, purple, pinto de purple aqui. Vou pegar aqui, esse daqui agora vai ser amarelo. E esse daqui vai ser azul. Então, aqui eu tenho um bloco, esse bloco ele tem diferentes roupagens, né, diferentes cores, tá? Justamente para poder facilitar a nossa vida, né, durante a construção desse projeto. Aí aqui eu vou renomear ele para... Vou renomear ele para vermelho. Então, beleza, a gente construiu agora um bloco com diferentes cores. Então, eu vou clicar aqui nesse botão aqui de salvar. Então, ele salvou lá. A gente volta. E agora a gente tem aqui, ó, esse actor. Eu vou renomear ele aqui para bloco. E beleza, nós já temos aqui um bloco, né, um ator principal que vai ter diferentes cores. Então, olha ele aqui, ele está aqui em vermelho. Eu posso pegar e arrastar para os lugares aqui na minha tela. Só que agora a gente precisa posicionar esses blocos, né, aqui no nosso jogo.
eu vou fazer isso de forma programática, né? Eu poderia pegar e vir arrastando eles para cá, né, um por um, e aí eu ir montando a minha cena. Só que eu vou fazer isso de forma mais automatizada. E além disso, além de ser rápido, né, eu consigo, por exemplo, aumentar o número de blocos ou diminuir o número de blocos de forma muito mais fácil do que se eu fizesse isso diretamente aqui na construção da cena. E para a gente fazer essa criação dinâmica, a gente vai trabalhar com instanciação. Tá? A instanciação nada mais é do que você fazer cópias de um ator, né? Aqui no caso aqui da Thinker. E quando a gente fala de orientação a objetos, por exemplo, é você criar, né, objetos de uma classe, tá? São a mesma coisa. E isso é importante ressaltar que cada objeto da instância ela tem propriedades individuais. É isso que é importante que vocês realmente compreendam. Bom, então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui a primeira coisa, o bloco com start. Então ele vai começar aqui e aí a gente vai fazer o seguinte, vamos setar as propriedades da física. Vou pegar aqui a física, o setActive, ele vai ser simulado pela física, então é verdadeiro. O brick, né, a bolinha colide com esses blocos, só que o setStatic é igual a true também, porque esse objeto ele não se move, ele só funciona como um colisor. O que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui duas variáveis, tá? Que seria linha e coluna. Então a gente vai criar criar várias linhas aqui de blocos, né? Várias linhas e várias colunas de blocos. Para isso a gente vai pegar aqui uma instrução, ela está aqui no controle, na verdade é variável, está aqui no variável, e aí eu vou pegar esse bloco aqui, ó, script variable, e vou adicionar duas variáveis, né, de coluna e de linha. Então eu clico aqui nesse mais, duplo clique em cima de var, e ele me abre essa janela para eu poder criar as variáveis que eu quero. Então eu vou colocar aqui primeiro row, clico aqui no add variable para ele poder abrir um outro campo para mim, e aqui eu vou colocar call. Seleciono aqui o botão update, repare que ele já criou para mim essas duas variáveis dentro do meu script. Tá? Só lembrando que essas variáveis elas são locais aqui para essa entidade, né? Para esse ator. Tá? Eu não posso acessar essas variáveis fora desse ator. Existem variáveis globais que podem ser acessadas em qualquer ponto, né? Que a gente vai usar também mais para frente aqui nesse tutorial. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai criar uma estrutura de repetição, percorrendo linhas e percorrendo colunas. Para quê? Para cada vez que a gente percorrer uma linha e uma coluna, a gente adicionar um bloco. Então, pense nisso como uma matriz, né? Uma matriz de linhas e de colunas, e cada célula ela vai ser o nosso bloco. Então, a gente precisa percorrer essas linhas e essas colunas. Então, eu venho aqui no controle, essa aba de controle, vou pegar aqui uma estrutura de repetição for. Então aqui, olha, tem o for que começa de um valor e vai até um valor máximo, né, incrementando de 1. É isso que a gente vai usar. Pego ele aqui, arrasto para cá. Então for, qual a variável? Vamos começar primeiro pela linha, né? Então aqui, ó, eu seleciono aqui a variável que a gente criou, olha, row. Vai começar vamos colocar de 1 até... Colocar 4 linhas de blocos, tá? De 1 até 4, incrementando 1, né? Então, a cada iteração ele vai incrementando 1 nessa variável row aqui. E agora a gente precisa percorrer as colunas, tá? Então, a gente percorre a linha, agora a gente vai percorrer as colunas. Então, eu vou pegar outro bloco aqui de repetição, for, jogo ele aqui para dentro, olha. E aí agora vai ser coluna.
Então, mesma coisa, né? Vai começar de 1, só que colunas a gente pode aumentar um pouco mais, porque geralmente a gente tem uma tela mais larga. Então, vou colocar até 9 aqui. Então, a gente vai ter 4 linhas por 9 colunas, tá? 36 blocos, né? E aí, para a gente fazer a clonagem, o que a gente quer fazer? Repare que esse bloco ele está aqui, tá? Se eu pedir para clonar, imagina que você tem uma imagem lá no Photoshop, né? No Photoshop não, no Paint, por exemplo. E aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, o que vai acontecer? O bloco ele vai ficar exatamente em cima do outro, né? Vai ficar uma imagem exatamente em cima da outra. Então o que a gente faz? A gente pega esse bloco aqui, movimenta ele para onde a gente quer, né, que a instância ela seja criada, e aí cria uma cópia desse bloco, uma instância desse bloco. Então a gente vai fazendo isso durante todas as iterações. Movo para cá, crio uma instância. Movo para cá, crio uma instância. Movo para cá, crio uma instância. Então a gente vai fazer isso para todos esses 36 blocos, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a opção de movimentação. Venho aqui no Motion. Aí que eu tenho Go to X e Y. Olha, eu estou pegando esse bloco aqui e estou colocando ele numa posição X e Y primeiro. Qual X e Y? Aí a gente vai precisar fazer um cálculo aqui, né? A gente tem a linha, a gente tem a coluna e a gente tem o quê? A gente tem a dimensão do nosso bloco também. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 10 e 10, sei lá, 5 e 5, né? 5x e 5y. Se eu quiser criar um outro bloco, eu tenho que mover a distância desse bloco aqui, né? Na verdade, o tamanho desse bloco aqui mais alguma coisa, para ele ficar, para ele ter uma distância, né? Uma separação. Então, ele viria mais ou menos para cá, a cópia dele, né? Então, a gente precisa fazer esse controle. Vamos lá, então. Vamos criar essa lógica aqui. Eu vou pegar aqui alguns operadores. Então, a primeira coisa que eu vou pegar é um operador de multiplicação. Vou criar ele aqui embaixo, tá? Depois a gente posiciona ele. E um de soma. Beleza. Então, vamos jogar ele aqui para dentro. Pegar a multiplicação e jogar para cá. Tá? Bom, então vamos multiplicar dois números. O primeiro número que eu vou multiplicar aqui vai ser... Bom, então eu quero me mover, né? Eu quero mover aqui esses blocos. Só lembrando que quando a gente move o X, a gente está movendo o bloco na horizontal, tá? Então, qual é a posição horizontal desse bloco, desse primeiro bloco, por exemplo? Eu vou multiplicar aqui essa variável coluna. Acho que dá para arrastar ela para cá, olha. Vou te pegar aqui e arrasto para cá, tá vendo? Não precisa nem digitar. Então, eu vou pegar a coluna, né, o valor da coluna aqui, que foi setado aqui nesse for, e vou multiplicar por um valor. Vou multiplicar aqui pelo tamanho do bloco mais alguma coisa. Então, qual o tamanho do bloco, né? Eu vou colocar aqui 150. Bom, então essa parte aqui, ela foi para quê? Para fazer exatamente isso daqui que a gente está fazendo. Pegar um bloco, criar nessa posição, pegar novamente essa nova posição e criar um bloco. Pegar outra posição e criar um bloco. Só que a gente precisa pensar agora, aonde é esse ponto inicial, né? Ele começa aqui, ele começa aqui, ele começa aqui. Onde ele começa? Né? Isso é importante. E aí, justamente, a gente vai adicionar esse offset aqui, esse ponto inicial. Então, a gente vai somar, né, esse valor calculado com mais alguma coisa. Vou pegar ele aqui, ó, e vou jogar para cá, para soma. Vou botar ele aqui para poder ficar mais bonito, né, desse lado. E aí eu vou somar quanto? Eu vou somar aqui menos 750, tá? Porque se vocês repararem aqui, olha, o valor ali ele vai até 750, se eu não me engano, tá? O valor total, o tamanho total da tela. Então eu vou jogar ele para cá agora. E vou fazer a mesma coisa para o X. Para o X não, para o Y, né? Que seria aqui a posição vertical. Bom, então a gente calculou a posição. O que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode clonar. Então eu tenho aqui, olha, uma opção para poder fazer isso. Bom, então aqui eu tenho a opção de clonar. Vamos procurar ela aqui.
Aqui, ó, create clone of. Então eu vou pegar esse bloco aqui, jogo ele para cá, olha. Create clone of, né? O of é de quem? É o bloco. Então seleciono aqui o bloco. Agora, pessoal, aqui entra a parte interessante aqui dos customs que nós adicionamos. Eu vou mudar para o próximo custom aqui, né? Eu tenho aqui a opção, olha, looks. Aí tem um bloco chamado next custom. Aí eu jogo ele para cá, olha. Então ele vai fazer o quê? Ele vai mudar para a próxima cor ali do bloco, para o próximo custom ali do bloco, né? Para poder criar com uma cor diferente, tá? Outro ponto interessante, na verdade interessante não, né? Outro ponto importante aqui é que o bloco que serve como template, vamos dizer assim, ele não deve aparecer, tá? Então a gente esconde ele. Vamos vir aqui, ó, tem a opção aqui de hide, que também está aqui, se eu não me engano, no look. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó, hide. Né? Por que eu vou esconder ele? Porque eu já criei uma instância dele, inclusive na mesma posição que ele está aqui. Então, se eu deixasse ele visível, seriam 2 blocos na mesma posição. Tá? Então, eu vou esconder esse que serviu como template para os outros blocos. Então, eu venho aqui, pego essa opção aqui, ó, esse bloco aqui, hide, e coloco ele aqui no finalzinho. Vamos testar, vamos executar aqui para ver se está funcionando corretamente. Vou maximizar aqui. Olha lá. Repare que os blocos eles foram criados, né? Só que tem alguns, ó, que estão sofrendo alguns movimentos de física aí, né? Durante a colisão da bola e não está de acordo com o que a gente quer. Vamos ajustar isso daqui. Bom, para a gente ajustar isso, como é que a gente faz? Primeiramente, o que está acontecendo aqui? Na primeira... Eu sempre estou criando uma instância em cima da outra, né? Então, o primeiro bloco que eu estou criando aqui, ele está sendo criado em cima desse meu objeto que serviu como template. Isso vai causar um erro na física. Bom, então como é que a gente resolve isso? Né? Reparem aqui que o que está acontecendo primeiro, né? Só para vocês entenderem. Toda vez que eu estou criando um objeto, estou criando um em cima do outro. O objeto instanciado, ele está sempre sendo criado em cima do template. Isso causa um problema na física, né? A física ela não funciona corretamente. Então, o que eu faço? Eu vou desativar a física no template. Então, vou colocar como false. Tá? Então, desativei a física. Ele não está sendo simulado fisicamente. Aí, eu venho aqui e ativo a física nos clones, né? Nas instâncias. Então, olha só. Eu tenho aqui um evento chamado Clone Startup. Então, olha só, esse cara aqui, ele vai ser executado toda vez que o clone ele é criado, tá? Então, aí sim, quando o clone for inicializado, quando for criado, aí eu ativo a física no clone, tá? Mas o template ele fica desativado. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou agora pegar aqui a física, vou selecionar a opção do Set Active, vamos procurar aqui, ó, Set Active. Então aqui agora sim, no clone ele vai ser True e no clone o Static também vai ser True. Olha lá. Vamos verificar como é que vai rodar a simulação. Vou dar um play aqui. Olha lá que legal agora. Então agora eu não tenho mais problema nenhum na física. Tá? Conseguimos resolver. Só que tem um problema aqui de que os blocos eles estão muito juntos, né, um do outro. Para resolver isso, que é simples também, eu seleciono aqui o bloco e aí eu tenho a opção aqui, olha, se eu clicar em cima do objeto, né, e vir aqui nessa setinha aqui, tá, do lado do nome do objeto, vocês vão ver que vai abrir aqui algumas propriedades. Então, propriedade, né, x e y, que é a posição, o z, que seria o layer, né, a camada que esse objeto está, e aqui eu tenho um fator de escala, então eu posso diminuir ele, vamos escalonar ele para 90, para ele ficar um pouco menor. E vamos ver como é que vai ficar com esse valor de 90. Olha lá. Agora eu tenho um espaçamento ali
Beleza? Então, com isso, nós implementamos aqui os blocos. Então, beleza, como é que a gente faz isso? Vamos fazer isso diretamente no bloco, né? Então, quando o bloco ele colidir com a bolinha, esse bloco ele tem que sumir, tá? Então, a gente vai vir aqui, olha, tem um evento que é de colisão. Olha só, vamos pegar aqui quando alguma coisa ocorrer. Então, vou jogar ele para cá, quando alguma coisa ocorrer, né? O que é alguma coisa? Nesse caso aqui, alguma coisa seria a colisão. Vamos buscar aqui, então, se a gente acha um método de colisão na física. Então, tem um bloco aqui chamado collided with. Tá? Eu vou pegar esse, que é justamente o que a gente quer, né? Colidiu com alguma coisa. Então, eu vou pegar esse bloquinho aqui, vou jogar para cá, para dentro. Né? Então, quando esse bloco ele colidir com alguma coisa, que vai ser o quê? O que é essa coisa aqui? É a nossa bola, né? Então, eu vou selecionar aqui ball. Quando, né, quando houver uma colisão desse bloco com a bola, a gente vai executar, né, a gente vai tomar alguma providência. O que a gente faz? A gente seta a física para falso desse bloco, né? Então, vamos procurar aqui, olha, set active. Vamos colocar falso, beleza. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa remover esse bloco. É importante, toda vez que a gente remover alguma coisa da tela, né? Na verdade a gente não vai remover aqui, a gente vai esconder esse bloco. Então, se a gente tiver, como a gente está escondendo, ainda assim, se a gente não remover essa colisão, a física, né, ele ia ficar colidindo com alguma coisa que não existe na tela. Tá? Então é importante que você coloque esse set active igual a false. E aí eu vou pegar aqui no looks e vou colocar para hide. Aqui, ó, o hide. Então é isso. Vamos ver se vai funcionar corretamente. Olha lá. Então tá funcionando, né? Normal. Repare que a gente tem um probleminha aqui, que a bola ela fica sempre na mesma direção, né? É uma coisa que a gente vai resolver também mais para frente, tá? Ou seja, quando a bola quicar mais para nossa borda do pedal, ele tem que mudar de direção, né? Isso daqui, senão causa esse tipo de problema, tá? Mas isso a gente vai resolver depois, durante o vídeo, né? Então fica ligado aí que é um problema que nós vamos corrigir. Bom, então beleza, já conseguimos resolver aqui esse problema da colisão. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é criar uma pontuação, né? Criar uma pontuação e depois avaliar quando o jogador perdeu, quando ele ganhou. Então vamos lá colocar a pontuação primeiro, tá? Para colocar a pontuação, a gente vai precisar criar uma variável global. Você lembra que eu falei para vocês que isso daqui é local e existe a global também? Né? Por que é global? Porque a global ela vai ser acessada por todos esses atores aqui. Tá? Então, para a gente criar uma variável global, a gente vem aqui no controle, né, na aba aqui Control, e aí, na verdade, desculpa, aqui na aba Variable, e aí vocês vão ver que tem aqui uma opção, ó, Create List, não, tem aqui Create Variable, aqui ó, Create Variable. Aí você vai clicar aqui em cima e vai colocar o nome da variável. Então eu vou colocar, na verdade eu tenho que criar, desculpa, eu tenho que criar dentro do stage, tá? Porque o stage que vai ser o objeto, né, que vai concatenar todas essas entidades. Então eu venho aqui, ó, seleciono aqui o stage, seleciono Create Variable, repare que ele já até mudou, tá? Em relação à tela anterior, aqui já é uma variável global. Então eu vou colocar aqui o score, tá? O nome dessa variável. Clico no botão Create, reparem que aqui agora eu já tenho a variável score. Como é que eu exibo essa variável score na tela? Eu clico em cima dela, tá? E seleciono aqui, ó, o Edge Watcher. Quando eu seleciono o Edge Watcher, ele já criou uma entidade aqui para mim, olha, tá? Com essa variável, onde eu posso pegar e posicionar aonde eu quero. Tá? Então eu vou colocar o score aqui mais ou menos. E aí o score também é uma entidade, esse watch é uma entidade que eu posso configurar a fonte, tamanho de fonte, né, e outras propriedades mais.
Uma coisa importante também que a gente deve fazer aqui é desativar a física, tá? Porque esse objeto aqui, ele pode sofrer iterações, né, com outros objetos. Então a gente tem que desativar a física aqui nesse objeto aqui também do Watcher, Score Watcher. Então eu vou vir aqui na física e desativar. Set Active False. Então coloco aqui. Tá bom? Aqui eu vou colocar uma fonte um pouco maior, acho que uma fonte 72. Então ele está exibindo para a gente, né, esse texto e a variável score. Então a gente vai fazer o seguinte, lá no início do jogo, aqui vamos voltar aqui para o stage, aí aqui eu vou ter a opção de setar a variável para o valor 0. Então olha aqui, eu vou pegar esse bloco aqui e esse bloco aqui de set, tá? Eu vou jogar ele aqui para baixo e vou colocar set score para 0, porque toda vez que você inicia esse estágio, né, a pontuação é 0. E aí, como é que eu vou adicionando pontuação? Eu vou adicionando pontuação à medida que essa bolinha ela colide com o bloco, né? Então vamos lá, voltar aqui para o bloco. E aí toda vez que a bolinha ela colidiu com o bloco, a gente incrementa, né, essa variável score de 1. Então eu pego aqui o change, olha, esse bloco aqui change, coloco ele aqui, score e by 1, né? Vamos ver aqui se está funcionando normal. Olha lá, o score lá e está somando 1. Toda vez que eu elimino um bloco, tá? Então implementamos aí agora o score, né? Simples também, bem tranquilo. E vamos trabalhar com o início e fim do jogo, né? O início, como é que o jogo finaliza? O jogo finaliza quando ou você perde ou a bola ela passa do pedal, ou você, né, acaba com todos os blocos. Então, o primeiro caso seria derrota e o segundo caso seria a vitória no jogo. Maravilha, então, pessoal. Agora a gente vai adicionar aqui, então, a mensagem quando o usuário conseguir vencer o jogo. Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar aqui o Add Actor. Reparem que aqui agora eu tenho Add Text Actor. Seleciono ele. E aí eu vou colocar o nome dele de vencedor. Dou OK. Ele vai criar um ator. Repare que tudo aqui na Thinker é um ator, tá? Então, beleza, o que a gente faz? Novamente, a gente precisa desativar a física, né, para não ter nenhum tipo de problema. Então, eu venho aqui na física, Set Active False. Beleza. Tá? E agora, eu vou colocar esse bloco como escondido, né, porque ele não pode aparecer ainda. Tá? Ele só vai aparecer quando realmente o jogador ele venceu o jogo. Vou colocar aqui um bold, um tipo de texto bold, e aí eu vou colocar aqui a mensagem. Então essa é a mensagem que vai ser exibida para o usuário quando ele finalizar o jogo. Outra coisa importante é que esse texto ele não deve ficar visível, né, no início do jogo. Então a gente vai esconder ele. Então vamos usar aqui o hide. Vamos colocar aqui a cor branca nele, desse texto. Vou pegar aqui então white. Beleza, então agora, como é que a gente sabe que o usuário ganhou? A gente sabe que o usuário ganhou quando todos os blocos forem finalizados, né? Então, para isso, vamos criar uma variável que vai informar para a gente quantos blocos restam. Bem tranquilo, né? Até aqui. Muito interessante, né, pessoal, essa construção aqui. E aí, aproveitando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para poder receber mais vídeos igual a esse, conforme eu for produzindo, tá bom? E se tiver sugestões, se tiver dúvidas também, já deixa aí nos comentários, tá? Bom, vamos lá então. Vamos criar agora uma variável que vai informar para a gente o número de blocos que existem
atualmente na tela. Então, eu venho aqui, ó, Variables, a gente já tem o Score, né? Vamos criar aqui uma outra, Bricks. Tá, então ela vai informar para a gente quantos blocos existem. Vamos inicializar ela como 0, com valor 0. Então, eu venho aqui, set score, set bricks, com valor 0. E o que a gente faz agora? À medida que a gente for criando os blocos, a gente vai incrementando essa variável bricks. Então, vamos aqui, onde que a gente cria os blocos? Né? A gente cria os blocos aqui nesse ator aqui. Então, aqui, ó, no Create Clone, a gente vem e incrementa, tá, essa variável bricks. Então, vamos incrementar o bricks por 1, ok. E toda vez que a bola colide com esse bloco, a gente faz o quê? A gente decrementa, né, uma unidade dessa variável. Então, vamos pegar aqui, ó, change, e a gente coloca aqui o bricks, só que agora vai ser menos 1, tá certo? Beleza, então a gente está decrementando e vai chegar um momento que, né, se o jogador conseguir realmente passar por essa fase, a gente vai ter todos os blocos realmente sendo destruídos. E aí vão ficar quantos blocos no cenário? Nenhum. Então a gente vai fazer o quê? Vamos verificar se o número de blocos que existem naquele momento é 0. Né? Se for 0, você já sabe que o jogador ganhou. Então vamos lá. Estrutura de controle. Então vou pegar esse if aqui, ó, e vou jogar ele aqui. Então if o quê? Né? If tem uma estrutura aqui, ó, de operação. Então tem operação menor. Na verdade menor não, né? Vamos procurar igual, ó, estrutura aqui igual. Então se o bricks, né, o número de blocos, ele for igual a 0, vamos procurar aqui a variável bricks. Pego ela aqui, jogo para cá, e se for igual a 0, significa que o jogador ganhou. Tá? Então, ó, jogo ela para cá. Ok? Tranquilo, né? Então, se o bricks for igual a 0, o jogador ganhou. E como é que a gente exibe a mensagem? A gente exibe a mensagem. Para a gente exibir a mensagem, a gente vai criar um broadcast. O que é um broadcast? O broadcast é um evento. Então, a gente está disparando um evento, né, que vai ativar alguma coisa, tá? É legal, porque quando a gente fala de evento, a gente pode colocar objetos que escutem determinados eventos, né? Então, a gente diminui o acoplamento, tá, dessas entidades, né? Porque se eu tenho um evento que ele deve ser escutado, né, ou deve ativar outros atores, consequentemente, esses atores ficam escutando esses eventos, e aí quando esse evento ocorrer, ele executa lá qualquer tipo de ação que ele precisa executar. Bom, então nós vamos gerar aqui um evento de broadcast. E aí, se você tiver com dúvida de encontrar esses blocos, você digita o nome deles aqui, tá? Broadcast, ó. Ele vai aparecer para você. Inclusive, uma coisa bem interessante é que ele mostra alguns exemplos também, tá? Abaixo aqui, ó, no samples, né? De como usar esses blocos. Mas o evento de broadcast, ele sempre... não sei se vocês repararam, mas esses blocos eles têm umas cores, né? E dependendo do grupo, eles vão ter cores diferentes, tá? O broadcast ele é um evento, né? Então eu venho aqui, ó, vamos procurar ele aqui nesse grupo de evento. Aqui, ó, broadcast. Então eu pego, jogo ele para cá. E aí eu vou definir qual é o evento que eu vou criar. Vou criar o evento aqui, o win. Tá? Então esse vai ser o meu evento, que aí os atores vão precisar escutar, né? Vão precisar escutar esse evento. Outra coisa que eu preciso fazer é desativar a física. Porque se eu não desativar a física, vai aparecer a mensagem you win, mas a bolinha vai continuar funcionando. Então a gente vem aqui, olha, física e stop physics, tá? Jogo para cá.
Bom, então a gente gerou esse evento, agora a gente vem aqui nesse actor, né? Na verdade eu nem renomeei, vamos colocar ele aqui de win. E aí a gente escuta esse evento. Como é que a gente escuta esse evento? Vamos vir aqui no evento e aqui tem uma opção When I Received. Ó. Então, When I Receive, aí tem aqui o evento win. O que eu faço quando eu recebo, então, esse evento? Eu exibo a mensagem que está lá no show. Procurar aqui, ó, show, e jogo para cá. Outra coisa também, eu acho que aquela caixa de texto, aquela caixa de texto do score, ela ficou muito grande. Vamos voltar aqui para 24, que eu acho que é um número bom. Bom, pessoal, faltaram duas configurações que eu esqueci de colocar aqui na bolinha, que a primeira delas é a fricção, né, que é a capacidade do ator dele escorregar, né, numa superfície. Tá, eu vou colocar aqui como 0, então eu vou procurar aqui, ó, set friction, vou colocar aqui, vou colocar como 0, ou seja, ele não tem essa propriedade de glide que a gente chama, né? E a outra é a rotação, né? A gente não quer que a bolinha sofra rotação quando ela colidir. Então a gente vai utilizar aqui, porque o que acontece? Se ela sofre rotação, você muda a velocidade angular da bolinha, e isso pode dar um problema também na nossa simulação. Então eu vou colocar aqui essa configuração. Então eu vou pegar aqui, ó, motion, aí tem aqui set rotation style, eu vou colocar como don't rotate. Tá certo? Essas eram as configurações que a gente precisava fazer. E aí eu vou testar agora a mensagem win para ver se está funcionando. Vamos lá. Então olha aí, parabéns, você venceu. Tá? Então a mensagem foi exibida corretamente, a física da bolinha parou e você venceu. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai implementar a derrota, né? Derrota é a mesma coisa, tá? Eu vou seguir aqui os mesmos padrões que nós fizemos. Bom, e agora como é que a gente sabe que o usuário perdeu, né? Faltou a gente colocar aqui a física. Vou colocar aqui o set active false. Como é que a gente sabe que o usuário perdeu? Para o usuário perder, né, ele tem que ultrapassar ali aquela posição do pedal. Então vamos lá, vamos codificar isso daqui. Então a gente vem aqui no ball e aí mesma coisa. Vamos ver algum evento, quando alguma coisa acontecer. Então, ó, when, né, alguma coisa ocorreu, a gente faz, a gente implementa o código aqui. Bom, então o que é esse alguma coisa? É a posição Y da bolinha, ela ultrapassar o tamanho da tela, né? Então se ela chegar ali pelo menos perto da borda da tela, significa que o usuário perdeu, tá certo? Então vamos codificar isso daqui. Vamos pegar aqui uma unidade de operações, né? A aba aqui operações. Vamos pegar aqui um teste booleano. Então o que que a gente quer testar? É o valor y. Aí a gente vem aqui no motion e pega o valor y, né? O valor y ele tem que ser menor do que o tamanho da tela, tá? Repare que o tamanho da tela é negativo aqui, olha. Tá bom? Então o tamanho de tela é negativo aqui, ele vai decrescendo. E ele tem que ser menor do que a posição y mais o tamanho da bolinha, né? O tamanho da bolinha tem que passar todo ali. Então a gente tem uma operação de soma aqui. Vou pegar aqui uma operação de soma e vou jogar aqui para dentro, né? A soma do quê? A soma do
a altura aqui da janela. Então aqui ó, tem o screen bottom mais o tamanho da bolinha. Como é que a gente pega o tamanho da bolinha? A gente tem aqui uma operação também, aqui olha, esse daqui, tá? Vou pegar esse bloquinho aqui e vou arrastar para cá. Aí aqui eu consigo selecionar. Eu quero o quê? Eu quero a altura. Vou selecionar aqui primeiro o ator, para ele mostrar pra gente o que a gente tem daquele ator. Então a bolinha, né, que é o ball, o que eu quero pegar dela? Eu quero pegar a altura. Tá? Então o Y tem que ser menor do que a altura da janela, né, mais a altura da bolinha. Então a gente coloca aqui. Então se isso daqui acontecer, significa que o usuário perdeu. E aí o que a gente faz quando o usuário perdeu? A gente para a física novamente, para a bolinha não continuar executando. Então eu venho aqui, Stop Physics, e novamente vou executar um broadcast. Então esse broadcast aqui vai ser ouvido por esse meu ator aqui, Luz. E aí qual é o nome do broadcast? O broadcast vai ser Luz. Então a gente volta aqui no ator, e aí quando eu receber alguma coisa, né, que vai ser o broadcast Luz, o que eu faço? Eu exibo a mensagem. Então eu venho aqui no Lux, né, e mostro aqui a mensagem. Cadê o show agora? Show. Tá, vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Então, ó, colidindo, vamos ver se ele vai funcionar. Você perdeu. Tá certo? Então funcionou normalmente. E aí, para a gente finalizar, pessoal, aquele problema que eu comentei com vocês, porque geralmente nesse jogo do Bricks, né, o que a gente tem? A gente tem, se você quiser direcionar a bolinha, você coloca, por exemplo, o seu pedal, né, mais próximo do edge aqui, da borda do pedal, para poder direcionar melhor a bolinha na direção que você quer. Tá? Isso aqui não está acontecendo, a bolinha meio que está... ela está colidindo, né, e está somente mudando aí de direção, tá? Vamos implementar isso daqui para a gente poder finalizar o projeto. Bom, para a gente gerar esse comportamento, eu vou entrar aqui no Ball, tá? E vou utilizar um evento, né, quando colidir. Então aqui, quando alguma coisa aconteceu, né? Vou pegar aqui, ó, quando. O que aconteceu? A colisão. A colisão com o quê? Com o pedal. Então, a colisão é no Physics, né? Então, vou pegar aqui o Physics, aí tem Collide with. Ó, peguei aqui esse bloco, arrastei para cá, e aí vou selecionar, colidiu com quem? Com o pedal. Né? Quando isso daqui aconteceu, eu vou fazer alguma coisa. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar a velocidade linear para 0, tá? Estou zerando a velocidade, então venho aqui, Set Linear Velocity. XY, eu vou colocar como 0. E aí eu vou usar uma matemática um pouquinho complexa aqui, tá, pessoal? Mas o importante aqui é vocês compreenderem a lógica, né? Justamente para poder gerar esse comportamento. Quanto mais próximo da borda a colisão acontecer, né, eu vou ter uma mudança aí de direção. E aí eu vou aplicar aqui também um impulso. O ângulo que vai mudar, né? O ângulo então ele vai mudar de acordo com o ponto de colisão da minha bolinha com o pedal. Bom, então vamos testar aqui para ver se vai gerar o comportamento que a gente quer. Vou dar o play aqui. E aí reparem, ó, conforme agora a bolinha quica, né, mais no centro ou mais na ponta, ela gera um comportamento, tá, o esperado, né, desse jogo. Eu vou deixar o link desse projeto lá no Thinker, aqui na descrição desse vídeo. E aí fica um desafio para vocês, pegar esse projeto que eu vou compartilhar e fazer modificações, de repente adicionar um áudio, né, adicionar fases, mudar os elementos gráficos, tá? Qualquer coisa que vocês acharem interessante aí de fazer.
E quando vocês terminarem, coloca o link aí da modificação de vocês aqui nos comentários para o pessoal ter acesso também. Acho que seria bem bacana. Bom, pessoal, então, como prometido, nós conseguimos aqui concluir o desafio de construir um jogo sem usar uma linha de programação. Mas claro que o objetivo desse vídeo aqui foi justamente demonstrar para vocês, né, algumas maneiras de aprender programação de forma lúdica, de forma descontraída, e para isso a gente usou aqui a ferramenta Thinker para poder construir um jogo, né, que nada mais é do que uma atividade lúdica também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que acabou ficando um pouco mais longo por conta aí dos conceitos que eu precisei trazer aqui para vocês. E se gostou, não esquece de deixar o like, e qualquer dúvida ou sugestões, coloquem aqui nos comentários, tá bom? A gente vai ficando por aqui então, um grande abraço e até mais!